Milionária descobre pai solteiro estudando na hora do almoço e muda a história dele. Clarissa Figueiredo parou no meio do caminho quando ouviu vozes vindas do canteiro abandonado. Ela havia comprado aquele terreno 3 meses atrás em Campinas, mas ainda não tinha decidido o que fazer com ele. O projeto de construção estava parado e ela nem imaginava que alguém ainda frequentava aquele lugar cheio de entulho. Foi então que ela viu. Sentado entre os escombros, um homem jovem segurava um livro grosso aberto no colo. Suas roupas estavam cobertas de pó de cimento, as mãos marcadas por calos e pequenos cortes. Ele mastigava devagar um sanduíche simples, enquanto seus olhos percorriam as páginas com uma concentração intensa. Ao lado dele, uma garrafa térmica velha e uma mochila puída. Clarissa deu um passo à frente e algo no livro chamou sua atenção. O coração dela apertou quando reconheceu a capa azul desgastada. Era o mesmo exemplar de anatomia humana que seu irmão Rafael usava quando estudava para ser médico. O mesmo livro que ela guardava há 7 anos, desde que ele partiu em um acidente de carro. Desculpe, ela disse, sem conseguir segurar a curiosidade. Você estuda medicina? O homem levantou a cabeça assustado, quase derrubando o livro. Por um segundo, ele pareceu considerar fugir. Seus olhos castanhos mostravam cansaço profundo, mas também um lampejo de algo que Clarissa reconheceu imediatamente: determinação. Eu não queria estar aqui sem permissão, ele respondeu, começando a juntar suas coisas rapidamente. Vou embora agora mesmo. Não, espere. Clarissa levantou a mão. Eu sou a dona deste terreno, mas não estou brava. Só fiquei curiosa com o livro. O homem hesitou, segurando o exemplar contra o peito como se fosse o bem mais precioso do mundo. É emprestado, ele explicou baixinho. Preciso devolver na biblioteca até sexta. Você trabalha aqui perto? Em 3 obras diferentes, ele respondeu, e havia cansaço naquelas palavras. Esta é a mais próxima da escola da minha filha. Então, aproveito a hora do almoço para estudar enquanto como. Clarissa sentou-se em um bloco de concreto próximo, ignorando o risco de sujar seu vestido verde-água caro. Há quanto tempo você estuda? 3 anos, ele admitiu, relaxando um pouco. Tento passar no vestibular de medicina. Já fiz a prova 2 vezes, mas não consegui a pontuação necessária. E vai tentar de novo? Sempre, ele disse com uma convicção que fez Clarissa lembrar novamente de Rafael. Minha filha precisa ver que a gente não desiste dos sonhos. Quantos anos ela tem? 7. Ela se chama Yasmin. O rosto dele se iluminou ao falar da menina. É a coisa mais importante da minha vida. Clarissa notou como as mãos dele tremiam levemente ao segurar o livro. Não era só cansaço, era algo mais. Você almoça todo dia aqui? Quando consigo, ele admitiu. Tem dias que o tempo não dá. Preciso correr de uma obra para outra. Como você se chama? Rodrigo Tavares. Prazer, Rodrigo. Eu sou Clarissa. Ela estendeu a mão e ele hesitou antes de apertar, envergonhado das marcas de trabalho pesado. A senhora não devia estar aqui, ele disse. Este lugar não é seguro. Tem muito entulho, estruturas instáveis. Você vem aqui todo dia e conhece bem o lugar? Sim, eu sei onde pisar e onde evitar. Clarissa olhou ao redor. O canteiro realmente estava em condições precárias, mas havia algo de tranquilo naquele canto específico onde Rodrigo se sentava. Uma pequena área limpa, quase como um refúgio pessoal. Você limpou este espaço? Rodrigo corou levemente. Só tirei alguns pedaços de madeira e vidro quebrado, para poder sentar sem me machucar. Quantas horas você trabalha por dia? A pergunta o pegou desprevenido. Depende do dia, ele respondeu vagamente. Rodrigo, quantas horas? Ele suspirou. Começo às 5 da manhã na primeira obra. Fico até meio-dia. Depois venho para cá. Almoço e leio por 40 minutos. Então vou para a segunda obra das 2 às 7 da noite. 3 vezes por semana, ainda vou para um terceiro lugar das 8 às 10. Clarissa fez as contas mentalmente. Era uma jornada desumana. E quando você estuda? Depois que Yasmin dorme. Das 10 até meia-noite.
às vezes até mais tarde. Acordo às 4:30 para começar tudo de novo. Isso é loucura, ela disse suavemente. É necessário, ele corrigiu. A escola particular da Yasmin custa quase metade do que eu ganho, mas ela merece ter educação de qualidade. E a mãe dela? O rosto de Rodrigo se fechou imediatamente. Ela foi embora quando Yasmin tinha 2 anos. Nunca mais apareceu. Sinto muito. Eu não, ele disse com uma firmeza surpreendente. Yasmin e eu estamos melhor sozinhos. A gente se vira. Naquele momento, uma voz infantil gritou do lado de fora do canteiro. Pai! Pai! Cadê você? Rodrigo se levantou rapidamente, guardando o livro na mochila. É a Yasmin. Ela traz água para mim todo dia depois da aula. Uma menina pequena apareceu na entrada do canteiro. Ela usava um uniforme escolar que já tinha visto dias melhores, remendado em alguns lugares. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 tranças meio tortas, como se ela mesma tivesse feito. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos dela, tão determinados quanto os do pai. Pai, eu trouxe a água, ela disse, segurando uma garrafa plástica. Então, notou Clarissa. Oi? Oi, querida, Clarissa respondeu com um sorriso. Yasmin, esta é a dona Clarissa, Rodrigo explicou. Ela é a proprietária deste terreno. Os olhos da menina se arregalaram. A gente vai ter que ir embora? Não, Clarissa se apressou em dizer. Podem ficar à vontade. Pai estuda medicina aqui, Yasmin disse com orgulho evidente. Ele vai ser médico um dia. Tenho certeza que vai, Clarissa concordou. Você também é médica? A menina perguntou. Não, eu trabalho com empresas. Construção civil. Então você constrói casas? Prédios, na verdade. E algumas casas também. Que legal, Yasmin disse. Então olhou para o pai. Pai, você comeu direitinho? Comi, sim. Tomou água? Vou tomar agora. A menina observou o pai com atenção, como se estivesse checando se ele realmente estava bem. Era uma inversão de papéis que partiu o coração de Clarissa. Você cuida muito bem do seu pai, ela disse para Yasmin. Alguém tem que cuidar, a menina respondeu com seriedade. Ele trabalha demais e esquece de comer direito. Yasmin, Rodrigo disse em tom de aviso. É verdade, pai. Ontem você só comeu pão com manteiga o dia inteiro. Clarissa percebeu o constrangimento no rosto de Rodrigo e decidiu mudar de assunto. Você gosta da escola, Yasmin? Muito. Estou aprendendo a ler livros grandes agora. A professora disse que eu leio melhor que muitos alunos mais velhos. Ela é muito inteligente, Rodrigo disse, a voz cheia de orgulho. Pai é que me ensinou, Yasmin explicou. Ele sempre lê comigo antes de dormir, mesmo quando está cansado. Clarissa olhou para aquele pai e aquela filha, e algo dentro dela se moveu. Havia tanto amor e dedicação ali, mas também tanto sofrimento silencioso. Ela reconhecia aquilo porque tinha visto Rafael passar por algo parecido, trabalhando incansavelmente para pagar a faculdade, se desgastando até não aguentar mais. Yasmin, você se importaria se eu conversasse com seu pai por mais alguns minutos? Ela perguntou. Claro que não, a menina respondeu. Mas, pai, você tem que voltar para o trabalho em 10 minutos. Eu sei, filha. Então toma a água logo. Rodrigo obedeceu, tomando longos goles da garrafa. Yasmin ficou observando até ter certeza de que ele tinha bebido o suficiente. Agora preciso voltar para a escola, ela disse. A professora vai me ajudar com a lição de matemática. Vai com cuidado na rua, Rodrigo pediu. Sempre vou, pai. Ela respondeu, já acostumada com a preocupação dele. Tchau, dona Clarissa. Tchau, Yasmin. Eles observaram a menina sair do canteiro e sumir na esquina. Só então Rodrigo se virou para Clarissa. Desculpe se ela falou demais, ele disse. Yasmin é muito aberta com estranhos. Ela é adorável, Clarissa respondeu sinceramente. E preocupada com você. Às vezes, até demais para a idade dela. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que medicina? Por que não engenharia ou algo mais rápido de concluir? Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o livro na mochila. Minha mãe, ele finalmente disse. Ela passou mal quando eu tinha 16 anos. Dor no peito, falta de ar. E chamamos uma ambulância, mas demorou quase 2 horas para chegar. Quando finalmente chegou ao hospital já era tarde demais. Os médicos disseram que se tivesse chegado antes, teria sido diferente. Clarissa sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Foi naquele dia que decidi. Eu queria ser o tipo de médico que estaria lá quando as pessoas precisassem. O tipo que não desistiria de ninguém. É um sonho bonito. É o único sonho que importa, ele disse. Porque enquanto eu trabalho nas obras, vejo trabalhadores se machucando o tempo todo. Cortes, fraturas, acidentes. E muitos não vão ao médico porque não têm dinheiro ou porque o posto de saúde mais próximo fica longe demais. Eu quero mudar isso. Você já pensou em fazer outro curso primeiro? Algo que te desse uma profissão mais rápida, para depois tentar medicina? Pensei, ele admitiu. Mas tenho 28 anos. Se eu fizer outro curso primeiro, vou ter mais de 30 quando entrar em medicina. Mais de 35 quando me formar. Não posso perder mais tempo. Rodrigo, eu queria te fazer uma proposta, Clarissa disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ele imediatamente ficou na defensiva. Se for oferecer dinheiro, não vou aceitar. Não é dinheiro, ela se apressou em dizer. É uma oportunidade. Eu tenho uma fundação educacional. Oferecemos bolsas de estudo e material didático para pessoas que querem prestar vestibular. Poderíamos te ajudar com livros, aulas preparatórias. Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque eu vi meu irmão estudar do mesmo jeito que você. Com os mesmos livros, a mesma determinação. E eu vi ele desistir porque ficou doente de tanto trabalhar. Não quero ver isso acontecer com você. Eu não vou desistir, Rodrigo disse com firmeza. Não é sobre desistir, é sobre ter suporte. Deixa eu te ajudar. Não preciso de caridade. Não é caridade. Você trabalharia para isso. Poderíamos usar alguém com sua experiência em construção para supervisionar as reformas dos nossos espaços educacionais. Seria um trabalho normal, com salário digno e horário que te permitisse estudar. Rodrigo balançou a cabeça. Parece bom demais para ser verdade. Às vezes coisas boas acontecem, Rodrigo. Na minha vida, não. Ele disse amargamente. Sempre que as coisas parecem melhorar, algo dá errado. O que você tem a perder em tentar? Ele ficou em silêncio, claramente em conflito interno. Preciso pensar, disse finalmente, e preciso voltar para o trabalho. Aqui está meu cartão. Clarissa tirou um da bolsa. Liga para mim quando decidir. Mas não demore muito. A gente começa um novo programa de bolsas mês que vem. Rodrigo pegou o cartão com hesitação, como se fosse queimá-lo. Obrigado, ele murmurou. Rodrigo, uma última coisa. Você desmaiou alguma vez trabalhando? A expressão dele respondeu antes das palavras. Uma vez, mas não foi nada sério. Foi de fome? Eu estava há 2 dias sem comer direito. Tinha gastado o dinheiro extra com remédio para Yasmin. Ela estava com gripe. E você não pensou em pedir ajuda? Para quem? Ele perguntou com uma risada sem humor. Não tenho família. Não tenho amigos próximos. É só eu e Yasmin contra o mundo. Clarissa sabia que deveria deixá-lo ir, mas não conseguiu. Rodrigo, eu entendo o orgulho. Entendo não querer depender de ninguém. Mas você tem uma filha. E essa criança precisa do pai vivo e saudável, não de um mártir. As palavras foram duras, mas necessárias. Rodrigo apertou os olhos como se tivesse levado um soco. Eu faço o melhor que posso, ele disse, a voz trêmula. Eu sei. E é exatamente por isso que estou te oferecendo ajuda. Porque você merece ter uma chance. Porque sua filha merece ter um pai que consiga estudar sem se matar de trabalhar. Rodrigo pegou a mochila e começou a se afastar. Vou pensar no que você disse, ele prometeu. Por favor, pensa mesmo. Liga para mim.
Ele acenou vagamente e saiu do canteiro, os ombros curvados pelo peso invisível que carregava. Clarissa ficou ali sentada por mais alguns minutos, pensando em Rafael. Ele também tinha sido assim, orgulhoso demais para pedir ajuda. Trabalhava 2 empregos enquanto estudava medicina. Dormia 4 horas por noite e pulava refeições. Ela tinha tentado ajudar na época, mas ele sempre recusava, dizendo que precisava conseguir sozinho. Até que um dia, ele desmaiou ao volante. O carro capotou na rodovia. E a última coisa que Rafael disse no hospital, antes de fechar os olhos para sempre, foi que se arrependia de não ter aceitado ajuda quando ela ofereceu. Clarissa não ia deixar aquilo acontecer de novo. Não se dependesse dela. Nos dias seguintes, ela não conseguiu tirar Rodrigo da cabeça. Voltou ao canteiro algumas vezes, sempre na hora do almoço, mas ele não estava mais lá. Provavelmente tinha ficado com medo de encontrá-la novamente, ou envergonhado da conversa que tiveram. Uma semana depois, Clarissa decidiu passar na escola de Yasmin. O colégio Santa Teresa ficava em um bairro de classe média. Nada luxuoso, mas bem cuidado. Ela pediu para falar com a diretora, apresentando-se como empresária interessada em fazer doações para a instituição. A diretora, uma senhora de cabelos brancos chamada Lucia, recebeu-a com entusiasmo. Sempre ficamos felizes com o apoio da comunidade, ela disse. O que a senhora tinha em mente? Na verdade, estou interessada em saber sobre uma aluna específica, Yasmin Tavares. O rosto de Lucia mudou imediatamente. Ah, Yasmin, aquela menina é um caso especial. Como assim? Ela é brilhante, uma das melhores alunas que já tivemos, mas há alguns problemas. Que tipo de problemas? Bem, Lucia hesitou. Não sei se deveria estar falando disso com uma estranha. Eu conheci o pai dela recentemente, Clarissa explicou, e gostaria de ajudar, se possível. Lucia estudou seu rosto por um momento, então pareceu decidir que podia confiar. Yasmin falta muito às aulas, sempre que o pai fica doente ou se machuca no trabalho. A menina cuida dele, faz comida, dá remédio. É como se os papéis fossem invertidos. E os serviços sociais sabem disso? Yasmin não está em perigo, Lucia se apressou em dizer. O pai ama aquela menina mais que tudo. Ele só está sobrecarregado. Nós tentamos ajudar como podemos. Damos lanche extra para Yasmin levar para casa, reduzimos a mensalidade ao máximo possível. Mas o senhor Rodrigo é muito orgulhoso. Quase desistiu de manter a filha aqui quando oferecemos bolsa integral. Por que ela não está em uma escola pública? Estava. Mas havia problemas de bullying por causa das roupas velhas dela. E o ensino era fraco demais para uma criança inteligente como Yasmin. O pai fez um acordo conosco. Paga o que pode e aceita uma redução, mas não aceita caridade completa. Clarissa assentiu reconhecendo o padrão. E como está o desempenho dela agora? Excelente quando ela está presente. Mas percebemos que ela está cansada demais para a idade. Às vezes dorme durante as aulas. A professora de educação física notou que ela sempre tem fome, mesmo depois do lanche. O pai não está alimentando ela direito? Não, não é isso. Lucia se apressou em corrigir. Pelo contrário, desconfiamos que ele pula refeições para garantir que Yasmin coma. Uma vez flagramos ele do lado de fora esperando ela sair, e estava tão pálido que oferecemos comida. Ele aceitou só porque viu que Yasmin estava preocupada. Ele trabalha em 3 lugares diferentes, Clarissa disse. Eu sei, e ainda encontra tempo para estudar para medicina. É de partir o coração ver alguém se esforçando tanto e mesmo assim mal conseguindo sobreviver. Eu queria fazer uma proposta, Clarissa disse, e preciso que seja confidencial. Estou ouvindo. Eu gostaria de oferecer bolsa integral para Yasmin, mas sem que Rodrigo saiba que foi iniciativa minha. Podemos inventar que foi uma bolsa sorteada, um programa novo da escola, qualquer coisa. Lucia coçou a cabeça. Ele vai desconfiar. Rodrigo não é bobo. Então faremos parecer legítimo. Criaremos realmente um programa novo de bolsas baseado em mérito acadêmico. Yasmin se qualifica? Não se qualifica? Perfeitamente. Então fazemos isso. Ela ganha a bolsa por mérito próprio, não por pena. E se ele recusar mesmo assim?
Aí você usa o único argumento que funciona com ele, Yasmin. Diz que a menina merece, que ela conquistou isso, que seria injusto tirar dela uma oportunidade ganha com o próprio esforço. Lucia pensou por um momento. Pode funcionar, ela admitiu. Mas o senhor precisa entender que se ele descobrir que foi uma farsa, vai ficar furioso. Eu assumo esse risco. Por que está fazendo isso? Lucia perguntou. Qual é a sua relação com essa família? Clarissa respirou fundo. Eu perdi meu irmão porque ele era orgulhoso demais para aceitar ajuda. Não vou ficar parada vendo acontecer de novo. A diretora assentiu lentamente. Vou falar com Rodrigo amanhã quando ele vier buscar Yasmin. Obrigada. Não me agradeça ainda, Lucia disse. Tem uma grande chance de dar errado. Clarissa saiu da escola com o coração apertado. Sabia que estava se intrometendo na vida de pessoas que mal conhecia, mas não conseguia deixar passar. Via muito de Rafael em Rodrigo. A mesma teimosia, a mesma determinação autodestruidora. 2 dias depois, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Clarissa Figueiredo? Era a voz de Rodrigo, tensa. Sim, sou eu. A gente precisa conversar. Claro. Quando você quiser. Agora. Eu estou na frente da escola da Yasmin. Clarissa sentiu o estômago apertar. Ele tinha descoberto. Já estou indo. Ela chegou 20 minutos depois. Rodrigo estava encostado na parede da escola, os braços cruzados, a expressão fechada. Ao lado dele, Yasmin segurava a mochila com força, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Rodrigo, eu posso explicar, Clarissa começou. Pode explicar por que andou investigando minha família? Por que foi na escola da minha filha sem me contar? Por que inventou uma bolsa falsa? Como você descobriu? Não importa como. Importa que você mentiu e usou a escola para me manipular. Eu não estava tentando te manipular. Estava tentando ajudar. Ajudar? A voz dele subiu. Você acha que ajuda mentindo? Criando situações falsas? Tratando a gente como projeto de caridade? Yasmin começou a chorar de verdade agora. Pai, para, por favor. Yasmin, espera dentro da escola, Rodrigo disse, tentando suavizar o tom. Não quero, ela soluçou. Você está brigando com a dona Clarissa por minha causa. Não é por sua causa, filha. É sim, é por causa da bolsa que eu ganhei. Mas eu mereço essa bolsa, pai. A diretora disse que eu mereço. Eu sei que você merece, Yasmin. Mas essa não é uma bolsa de verdade. Foi tudo armado. E daí? A menina gritou, surpreendendo ambos os adultos. E daí se foi armado? Você está se matando de trabalhar. Você desmaiou de novo semana passada e não quis que eu contasse para ninguém. Você acha que eu não vejo você chorando de dor nas costas toda noite? Rodrigo ficou pálido. Yasmin, isso não é assunto para você se preocupar. Mas eu me preocupo, ela gritou. Eu tenho medo de você não acordar um dia. Eu tenho medo de ficar sozinha. Se a dona Clarissa quer ajudar, por que você não deixa? As palavras da menina ecoaram na rua silenciosa. Clarissa viu Rodrigo lutar contra as emoções, a mandíbula tensa, os punhos cerrados. Porque eu tenho que conseguir sozinho, ele disse, a voz quebrada. Porque se eu aceitar a ajuda de estranhos, significa que falhei com você. Você não falhou comigo? Yasmin gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é o melhor pai do mundo, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Preciso sim. Por quê? Por que você é tão teimoso? Rodrigo se ajoelhou na frente da filha, segurando os ombros dela. Porque é a única coisa que sei fazer, Yasmin. Trabalhar duro, me esforçar. Se eu aceitar ajuda fácil, como vou te ensinar a batalhar pela vida? Mas aceitar ajuda quando você precisa não é vergonha, pai. É ser inteligente. Clarissa se intrometeu suavemente. Rodrigo, ela está certa. E pensa bem, essa bolsa não é esmola. Yasmin realmente se qualificou para ela. As notas dela são excelentes. O comportamento dela é exemplar. Ela conquistou isso. Mas você criou o programa por minha causa. Ele contra-argumentou. E daí? O programa existe agora. É real. Vai beneficiar outras crianças também, não só Yasmin.
Você acha que ela deveria perder essa oportunidade por causa do seu orgulho? As palavras foram duras, mas necessárias. Rodrigo fechou os olhos, a batalha interna claramente o dilacerando. Eu não quero dever favores, ele disse baixinho. Você não vai dever nada. Eu já te ofereci um trabalho de verdade na fundação. Você pode pagar de volta trabalhando para mim. Sem favores, sem dívidas. Apenas um trabalho honesto em troca de um salário justo e horário que te permita estudar. Por que você está fazendo isso tudo? Rodrigo perguntou, abrindo os olhos para olhar direto para ela. O que você ganha com isso? Clarissa respirou fundo. Era hora de ser completamente honesta. Paz. Eu ganho paz. Porque meu irmão era como você. Trabalhava até cair, se recusava a aceitar ajuda, dizia que precisava conseguir sozinho. E eu o vi se destruir por causa disso, até que um dia ele estava tão cansado que bateu o carro e não sobreviveu. E eu fiquei com essa culpa, pensando que se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse encontrado uma forma de ajudar sem ferir o orgulho dele, talvez ele ainda estivesse aqui. A voz dela quebrou no final. Rodrigo a olhou com uma expressão diferente agora, não mais raiva, mas compreensão. Sinto muito, ele disse. Eu também. E não quero sentir essa dor de novo. Não quero ver você se matar de trabalhar e deixar Yasmin sozinha, porque foi orgulhoso demais para aceitar uma mão estendida. Dona Clarissa, Yasmin disse, limpando as lágrimas. Seu irmão estudava medicina também? Estudava. Então meu pai pode fazer o sonho dele continuar. Pode ser o médico que seu irmão queria ser. A sabedoria simples daquela criança de 7 anos deixou os dois adultos sem palavras. Clarissa olhou para Rodrigo e viu o exato momento em que as defesas dele começaram a cair. Eu preciso pensar, ele disse finalmente. Yasmin, vamos para casa. Pai, por favor, aceita, a menina implorou. Vou pensar, eu prometo, ele disse, beijando a testa dela. Então olhou para Clarissa. Me dá uns dias. Claro, mas Rodrigo, não demore muito. Yasmin merece essa bolsa, independente de qualquer outra coisa. Ele assentiu vagamente e saiu com a filha. Clarissa os viu desaparecerem na esquina, o coração pesado. Ela não sabia se tinha feito a coisa certa ou apenas piorado tudo, mas pelo menos tinha tentado. E dessa vez, diferente do que aconteceu com Rafael, ela não ia desistir tão fácil. 3 dias se passaram sem notícias. Clarissa continuou com sua rotina de trabalho, visitando os canteiros de obras, supervisionando projetos, fechando contratos. Mas a cabeça estava sempre em Rodrigo e Yasmin, imaginando como eles estavam, se ele estava comendo direito, se tinha desmaiado de novo. No 4º dia, ela estava revisando plantas em seu escritório, quando a recepcionista ligou. Dona Clarissa, tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Diz que não tem hora marcada, mas que é urgente. Como ele se chama? Rodrigo Tavares. O coração dela acelerou. Manda ele subir. 2 minutos depois, Rodrigo entrou na sala. Ele estava limpo dessa vez, sem o pó de cimento, vestindo uma calça jeans simples e uma camisa que já tinha visto dias melhores. Mas o que mais chamou a atenção de Clarissa foi a expressão dele, derrotada e exausta. Senta, ela ofereceu. Ele sentou na beirada da cadeira, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Eu vim aceitar, ele disse sem rodeios, o trabalho na fundação e a bolsa para Yasmin. Que bom, Clarissa respondeu, tentando não demonstrar alívio demais. Mas tem condições. Estou ouvindo. Primeiro, eu quero um contrato de trabalho formal, com todas as leis trabalhistas, carteira assinada, o pacote completo. Nada de favor ou jeitinho. Concordo completamente. Segundo, se em algum momento você achar que eu não estou fazendo um bom trabalho, me manda embora sem peso na consciência. Não quero que me mantenha lá por pena. Rodrigo, isso não vai acontecer, mas concordo com os termos. Terceiro e mais importante, ele a olhou nos olhos. Nada de pagar coisas por fora, nada de ajudas extras escondidas. Se eu precisar de algo, vou pedir.
mas não quero descobrir que você pagou minhas contas sem me avisar ou qualquer coisa assim. Entendido. Ele assentiu, parecendo relaxar um pouco. Por que você mudou de ideia? Clarissa perguntou gentilmente. Rodrigo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Porque eu desmaiei de novo. Desta vez na obra, caí do segundo andar de um andaime. Clarissa sentiu o sangue gelar. Você está bem? Quebrei o braço. Ele levantou o braço direito, mostrando a tala escondida sob a camisa de manga comprida. E 3 costelas. Poderia ter sido muito pior. Meu Deus, Rodrigo. Yasmin estava na escola quando aconteceu. Graças a Deus. Mas quando ela chegou no hospital e me viu naquela cama, a expressão dela, ele parou, a voz embargada. Ela estava apavorada. Disse que pensou que ia me perder. Uma criança de 7 anos não deveria ter que pensar nisso. Não deveria. E eu percebi que ela estava certa naquele dia. Eu estava sendo egoísta, colocando meu orgulho acima da segurança dela. Porque se alguma coisa acontecer comigo, ela fica sozinha no mundo. E isso não é justo com ela. Foi uma decisão muito corajosa, Clarissa disse. Não foi coragem, foi medo. Medo de deixar minha filha sozinha, porque fui teimoso demais para aceitar ajuda. Do jeito que seja, você fez a escolha certa. Rodrigo olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Minha mãe costumava dizer uma coisa, ele falou a voz distante. Que orgulho de pobre é luxo que a gente não pode se dar. Na época eu era adolescente e achava que ela estava errada. Achava que a gente sempre podia manter a dignidade não importa o que acontecesse. E agora? Agora eu entendo o que ela quis dizer. Dignidade não é recusar ajuda quando você precisa. É saber a diferença entre caridade e oportunidade. E você está me oferecendo a segunda. Exatamente. Então, quando eu começo? Segunda-feira, se você quiser. Ou podemos esperar você se recuperar da queda. Segunda-feira está ótimo. Vou ficar louco se ficar mais tempo parado em casa. E Yasmin? Ela está feliz demais com a bolsa, ele disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. Não para de contar para todo mundo na escola. Ela merece, Clarissa disse. E você também merece essa chance, Rodrigo. Não esquece disso. Ele assentiu, mas ainda havia dúvida nos olhos dele. Clarissa sabia que ia levar tempo para ele realmente acreditar que merecia coisas boas na vida. Nos dias seguintes, eles organizaram toda a papelada. Contrato de trabalho, registro na carteira, combinação de horário. Rodrigo ia trabalhar das 8 às 4, supervisionando as reformas da fundação e ajudando a planejar novos projetos. O salário não era grande, mas era melhor do que ele ganhava nos 3 empregos juntos. E mais importante, ele teria noites livres para estudar e fins de semana com Yasmin. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na segunda-feira, Rodrigo chegou pontualmente às 8. Clarissa apresentou-o à equipe e mostrou os projetos em andamento. Ela notou como ele se transformava ao olhar as plantas e discutir reformas. Havia conhecimento ali, muito além do que um simples pedreiro teria. Você estudou construção civil? Ela perguntou durante o almoço. Rodrigo hesitou antes de responder. Fiz 3 anos de engenharia civil. Não terminei. Por quê? Yasmin nasceu. A mãe dela entrou em trabalho de parto prematuro e precisou ficar internada por meses. Eu larguei a faculdade para cuidar dela e trabalhar para pagar os custos médicos. Quando Yasmin finalmente saiu do hospital, a mãe foi embora. Disse que não estava pronta para ser mãe, que não tinha pedido por nada daquilo. E você ficou sozinho com um bebê. Com um bebê prematuro que precisava de cuidados especiais. Ele corrigiu. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis da minha vida, mas valeu cada segundo. Yasmin é a melhor coisa que já me aconteceu. E você nunca pensou em voltar para a engenharia? Pensei. Mas aí descobri medicina e percebi que era aquilo que eu realmente queria fazer. Engenharia era o que meu pai queria. Medicina é o que meu coração pede. Clarissa entendeu aquela distinção melhor do que ele imaginava.
Rafael também tinha enfrentado pressão da família para escolher outra carreira antes de finalmente seguir medicina. Com o passar das semanas, Rodrigo se mostrou um funcionário excepcional. Ele não apenas supervisionava as reformas, mas sugeria melhorias. Economizava dinheiro da fundação, achando soluções criativas, e se relacionava bem com os outros trabalhadores. Clarissa percebia que ele tinha um talento natural para a liderança, mesmo que não reconhecesse isso em si mesmo. Yasmin também estava florescendo. Sem a preocupação constante com o pai, ela se dedicava ainda mais aos estudos. A diretora Lúcia ligava regularmente com atualizações sobre o progresso da menina, sempre impressionada. Mas nem tudo era perfeito. Clarissa notou que Rodrigo ainda carregava uma tensão constante nos ombros, como se estivesse sempre esperando que algo desse errado. E ela estava certa em se preocupar. Um mês depois de Rodrigo começar a trabalhar na fundação, um homem apareceu no escritório. Alto, bem vestido, ele tinha a postura de alguém acostumado a conseguir o que quer. Clarissa estava revisando papéis quando a recepcionista anunciou que ele queria falar com ela. "Manda subir", ela disse, curiosa. O homem entrou na sala com um sorriso que não chegava aos olhos. "Clarissa Figueiredo?" Ele estendeu a mão. "Meu nome é Otávio Mendes. Sou dono da construtora Mendes." Clarissa apertou a mão dele com cautela. Conhecia a reputação daquela empresa, não exatamente positiva. "O que posso fazer pelo senhor?" "Na verdade, vim aqui por causa de um funcionário seu, Rodrigo Tavares." O estômago de Clarissa apertou. "O que tem ele?" "Soube que você o contratou recentemente. Queria te avisar sobre algumas coisas." "Estou ouvindo." Otávio sentou-se sem ser convidado. "Rodrigo trabalhou para mim há 4 anos. Era um dos nossos engenheiros mais promissores. Mas ele teve problemas com a forma como conduzíamos certos projetos." "Que tipo de problemas?" "Ele achava que estávamos cortando custos de forma inadequada. Fez acusações sérias sem provas. Criou um ambiente hostil no trabalho. Tivemos que demiti-lo." Clarissa manteve a expressão neutra. "E por que você está me contando isso?" "Porque eu me preocupo com a comunidade empresarial. Não gostaria de ver outra empresa cair nas mentiras dele." "Que gentileza sua", ela disse sem disfarçar o sarcasmo. "Não é gentileza, é aviso. Rodrigo Tavares é problemático. Ele vai trazer dor de cabeça para você. Agradeço a preocupação, mas estou satisfeita com o trabalho dele." O sorriso de Otávio ficou mais frio. "Espero que você saiba o que está fazendo. Seria uma pena se sua fundação se envolvesse em algum escândalo por causa dele." "Está me ameaçando?" "Não seria capaz", ele disse, mas o tom dizia o contrário. "Apenas te alertando para ter cuidado com quem você confia." Ele se levantou e saiu, deixando um ar pesado na sala. Clarissa imediatamente ligou para Rodrigo, pedindo que ele subisse ao escritório. Quando Rodrigo entrou, ela foi direto ao ponto. "Otávio Mendes esteve aqui." A cor sumiu do rosto dele. "O que ele queria?" "Me avisar sobre você. Disse que você era problemático, que fez acusações falsas." Rodrigo sentou-se pesadamente. "Eu deveria ter te contado antes", ele disse, a voz cansada. "Me conta agora." "Eu trabalhei para ele como engenheiro-chefe. Descobri que ele estava usando material inferior ao especificado em obras públicas, embolsando a diferença. Prédios de escola, postos de saúde. Lugares onde pessoas vulneráveis ficariam. E você denunciou?" "Tentei. Fui aos órgãos competentes, mostrei documentação, cálculos. Mas Otávio tem contatos, dinheiro. Ele conseguiu fazer parecer que eu tinha forjado as evidências, que estava tentando prejudicá-lo por inveja ou sei lá o quê. E te demitiu. Pior, me demitiu e espalhou para outras empresas que eu era desleal, que inventava histórias. Ninguém mais quis me contratar como engenheiro. Foi por isso que acabei trabalhando como pedreiro. Era a única coisa que consegui." Clarissa sentiu raiva subir dentro dela. "Por que ele está vindo atrás de você agora?" "Porque eu ainda tenho as provas. E ele sabe disso. Enquanto eu estava quebrado trabalhando em 3 empregos, não era uma ameaça. Mas agora que estou trabalhando em uma fundação respeitada, com acesso a outras pessoas influentes,
Ele está com medo de que eu tente denunciar de novo. Você vai tentar? Rodrigo olhou para ela, conflito evidente nos olhos. Eu quero. Aqueles prédios são perigosos, mas não posso arriscar. Yasmin precisa de mim, e eu preciso deste emprego para estudar. E se eu te disser que você pode fazer ambos? Como? Clarissa se inclinou para a frente. Nós temos advogados bons, contatos com jornalistas sérios. Se você tem provas reais, podemos expor o que Otávio fez. Da forma certa desta vez. Clarissa, você não entende, Rodrigo disse agitado. Ele vai tentar te destruir também. Vai atrás da sua fundação, dos seus outros negócios. O homem não tem escrúpulos. Deixa ele tentar. Eu não vou deixar um corrupto me intimidar. E você não deveria deixar também. É diferente. Você tem estrutura, dinheiro, proteção. Eu tenho uma filha de 7 anos e mal consigo pagar aluguel. Rodrigo, você não está sozinho mais. Entende isso? Você tem apoio agora. E se a gente não fizer nada, Otávio vai continuar construindo prédios perigosos. Alguém pode se machucar. Ou pior. Eu sei, ele disse, a voz angustiada. Eu penso nisso toda noite. Mas tenho medo. E está tudo bem ter medo. Mas não deixa o medo te paralisar. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, claramente travando uma batalha interna. Preciso pensar, ele disse finalmente, e conversar com Yasmin. Com Yasmin? Ela é muito nova para entender isso. Ela é mais esperta do que você imagina. E merece saber que o pai está considerando fazer algo que pode ter consequências para ambos. Clarissa respeitou aquilo. Rodrigo podia ter muitas falhas, mas nunca subestimava a inteligência da filha. 2 dias depois, Rodrigo voltou ao escritório dela. Eu conversei com Yasmin, ele disse. Contei para ela de forma que ela pudesse entender sobre o que aconteceu com Otávio, sobre os prédios perigosos. E o que ela disse? Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Ela me perguntou se tinha crianças estudando naqueles prédios. Eu disse que sim. Então ela disse que a gente precisava contar para alguém, porque as crianças mereciam estar seguras na escola, assim como ela está agora. Clarissa sentiu os olhos arderem. Ela é incrível. É, e está certa. Então vamos fazer isso. Vamos expor o que Otávio fez. Mas preciso da sua ajuda de verdade, não só apoio moral. Você vai ter. Vou ligar para nosso advogado agora mesmo. Nos dias seguintes, eles montaram um caso sólido. Rodrigo tinha guardado cópias de todos os documentos importantes, plantas originais comparadas com as executadas, notas fiscais que provavam a compra de material inferior, tudo meticulosamente organizado. O advogado ficou impressionado com o nível de evidência. Com isso aqui, a gente pode processar não só a construtora, mas também buscar investigação dos órgãos reguladores, ele disse. Quanto tempo vai levar? Rodrigo perguntou. Meses, talvez anos. Mas vamos conseguir. Eles decidiram começar com uma reportagem em um jornal de grande circulação. Clarissa tinha contatos lá, e o editor estava interessado na história. Um jornalista investigativo foi designado para o caso, e eles passaram semanas verificando cada detalhe. Durante esse tempo, Otávio não ficou parado. Clarissa começou a receber ligações anônimas no meio da noite. Seu carro foi arranhado no estacionamento. Pequenas coisas, suficientes para assustar, mas não sérias o bastante para envolver as autoridades. Rodrigo, por outro lado, sofreu ataques mais diretos. Recebeu uma carta em casa dizendo que deveria largar mão dessa cruzada idiota, ou sua filha sofreria consequências. Ele entrou em pânico, quase desistiu de tudo ali mesmo. Foi Clarissa quem o segurou. Ele está blefando, ela disse. Está tentando te assustar porque sabe que vai perder. A gente tem seguranças, a gente pode proteger você e Yasmin. Como você pode ter certeza de que é blefe? Porque ameaçar uma criança abertamente seria o tipo de evidência que poderia colocar ele na prisão de verdade. Ele não é idiota o suficiente para fazer isso. Rodrigo não ficou totalmente convencido, mas concordou em continuar. Eles contrataram segurança particular para vigiar a casa dele e a escola de Yasmin.
A menina não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. A reportagem finalmente foi publicada em uma manhã de quarta-feira. A manchete era devastadora. Construtora Mendes usou material inferior em obras públicas, colocando vidas em risco. A reação foi imediata. Outros engenheiros que tinham trabalhado para Otávio começaram a aparecer com suas próprias histórias. Órgãos do governo anunciaram investigações. O valor das ações da construtora Mendes despencou. Mas Otávio não ia desistir sem lutar. Ele contra-atacou com uma campanha difamatória brutal contra Rodrigo e Clarissa. Espalhou que eles tinham um relacionamento impróprio, que Rodrigo tinha forjado documentos, que Clarissa estava usando a fundação para lavar dinheiro. Eram todas mentiras, mas mentiras convincentes o suficiente para plantar dúvidas. A fundação começou a perder doadores. Alguns pais ameaçaram tirar os filhos das escolas apoiadas por eles. Clarissa viu meses de trabalho sendo destruídos em questão de dias. "Eu vou desistir", Rodrigo disse a ela em uma reunião tensa. "Vou fazer uma declaração dizendo que inventei tudo, que você não tinha nada a ver com isso. Pelo menos salva sua reputação." "Absolutamente não", Clarissa respondeu com firmeza. "Nós não vamos deixar ele ganhar. Temos a verdade do nosso lado. A verdade não importa quando a opinião pública já decidiu contra você. Então a gente muda a opinião pública. Vamos fazer uma coletiva de imprensa, vamos mostrar as provas, vamos deixar as pessoas verem que somos sérios." Eles organizaram a coletiva para a sexta-feira seguinte. Clarissa estava nervosa, mas determinada. Rodrigo estava aterrorizado, mas presente. Na manhã da coletiva, algo inesperado aconteceu. Um dos antigos colegas de Rodrigo na construtora Mendes apareceu na fundação. Ele trazia uma caixa cheia de documentos. "Eu sempre soube que você estava certo", ele disse para Rodrigo. "Mas eu era covarde demais para me juntar a você na época. Agora, vendo você lutar de novo, não posso mais ficar quieto. Aqui estão mais provas. E-mails internos, gravações de reuniões onde Otávio explicitamente instruiu a gente a usar material mais barato." Rodrigo olhou para aquele homem com lágrimas nos olhos. "Por que agora? Porque você me lembrou do que é ter coragem, e porque eu tenho 2 filhos estudando em uma das escolas que foram construídas com aquele material inferior. Eu não posso mais viver com essa culpa." A coletiva foi um sucesso. Com as novas evidências, a história ficou incontestável. Jornalistas fizeram perguntas duras, mas Rodrigo respondeu a todas com honestidade e detalhes técnicos precisos. Clarissa falou sobre a importância de pessoas comuns terem coragem de denunciar irregularidades, mesmo quando isso custa caro. Nos dias seguintes, mais trabalhadores da construtora Mendes vieram à frente. Foi como se a coragem de Rodrigo tivesse aberto as comportas, permitindo que outros também falassem. A investigação ganhou força e ficou claro que Otávio não ia escapar dessa vez. Mas ele ainda tinha um último truque na manga. Uma semana depois da coletiva, Rodrigo estava saindo do trabalho quando foi abordado por 2 homens de terno. Eles se apresentaram como advogados de Otávio Mendes e fizeram uma oferta surpreendente. "Meu cliente está disposto a pagar 5 milhões de reais para você retirar todas as acusações." Um deles disse: "Você pode ter uma vida confortável, garantir o futuro da sua filha, pagar sua faculdade de medicina. Tudo o que precisa fazer é assinar este documento dizendo que se confundiu nas evidências." Rodrigo olhou para o papel nas mãos do advogado. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele veria na vida inteira trabalhando normalmente. Com aquilo, poderia pagar medicina em uma universidade particular, dar a Yasmin tudo o que ela merecia, nunca mais se preocupar com contas. Mas então, ele pensou na sua mãe, que tinha partido por falta de atendimento médico rápido. Pensou nas crianças estudando em prédios perigosos. Pensou em Yasmin perguntando se havia crianças naquelas escolas. "Não", ele disse simplesmente. "Desculpa." O advogado pareceu genuinamente surpreso. "Eu disse não. Não vou retirar nada. Não vou mentir. E podem dizer para Otávio que nenhuma quantidade de dinheiro vai fazer eu mudar de ideia. Você está cometendo um erro." "Pode ser, mas é um erro que vou poder explicar para minha filha olhando nos olhos dela." Os advogados foram embora frustrados.
Rodrigo foi direto para o escritório de Clarissa contar o que tinha acontecido. Eles te ofereceram 5 milhões? Ela perguntou chocada. Ofereceram. E você recusou? Sem pestanejar. Clarissa o olhou com uma admiração nova. Rodrigo, você sabe que esse era o momento onde a maioria das pessoas cederia, certo? Ninguém ia te julgar por aceitar. Yasmin ia julgar. E eu ia me julgar toda vez que olhasse no espelho, ele respondeu. Além disso, eu não lutei tanto para virar médico, só para depois não ter coragem de fazer o que é certo. Você é um homem incrível, Clarissa disse, e percebeu que realmente acreditava nisso. As coisas começaram a se resolver depois disso. A investigação oficial encontrou ainda mais irregularidades na construtora Mendes. Otávio foi indiciado por vários crimes. Sua empresa declarou falência. E Rodrigo, de certa forma, foi vingado. Mas a batalha tinha cobrado seu preço. Rodrigo estava exausto, física e emocionalmente. O estresse das últimas semanas tinha atrasado seus estudos para o vestibular. E ele começou a duvidar se conseguiria passar na prova daquele ano. Você vai conseguir, Clarissa insistia. Você é um dos homens mais determinados que já conheci. Determinação não basta quando você mal tem tempo para estudar, ele respondeu amargamente. Então a gente arruma um jeito. Que tal contratar um professor particular? Alguém que possa te ajudar a focar nos pontos mais importantes. Clarissa, eu não posso aceitar mais ajuda sua. Você já fez demais. Não é ajuda, é investimento. Você é valioso para a fundação, Rodrigo. E vai ser ainda mais valioso quando for médico e puder nos aconselhar sobre programas de saúde comunitária. Era uma forma diplomática de oferecer ajuda sem ferir o orgulho dele. E dessa vez, Rodrigo aceitou. O professor particular foi uma bênção. Ele ajudou Rodrigo a organizar os estudos, a focar nas áreas onde tinha mais dificuldade, a criar métodos eficientes de memorização. E lentamente, Rodrigo começou a se sentir mais confiante. Yasmin também fazia sua parte. Toda noite, ela fazia silêncio absoluto no apartamento durante o tempo de estudo do pai. Preparava chá para ele, deixava bilhetes de incentivo, fazia desenhos de um homem vestido como médico com uma plaquinha escrita "Meu pai". Quando o dia do vestibular finalmente chegou, Rodrigo estava um feixe de nervos. Ele mal tinha dormido na noite anterior, revisando mentalmente tudo o que tinha estudado. Clarissa e Yasmin o levaram até o local da prova. A menina segurava a mão do pai com força. Você vai se sair bem, pai, ela disse. Eu sei que vai. E se eu não conseguir de novo? Aí você tenta de novo no ano que vem. E no outro, se for preciso. Você não desiste, lembra? Rodrigo sorriu, apesar do nervosismo. Como você ficou tão sábia? Aprendi com você, ela respondeu simplesmente. Ele a abraçou forte, então se virou para Clarissa. Obrigado, ele disse. Por tudo. Vai lá e arrasa, ela respondeu, tentando não chorar. Rodrigo entrou no prédio, e Clarissa e Yasmin ficaram esperando do lado de fora, com centenas de outros familiares. As horas se arrastaram. Yasmin estava inquieta, fazendo 1000 perguntas que Clarissa não tinha como responder. Quando Rodrigo finalmente saiu, estava pálido e exausto. E aí? Yasmin correu para ele. Como foi? Difícil, ele admitiu. Muito difícil. Mas você acha que foi bem? Não sei, filha. Tem questões que eu sei que errei, outras que acho que acertei. Só vamos saber quando o resultado sair daqui a 2 meses. 2 meses. 2 longos meses de espera e incerteza. Clarissa via Rodrigo ficando cada vez mais ansioso à medida que os dias passavam. Ele trabalhava na fundação durante o dia, mas a cabeça estava claramente em outro lugar. Yasmin tentava animá-lo, mas mesmo a presença alegre da menina não conseguia dissipar completamente a nuvem de preocupação que pairava sobre Rodrigo. Finalmente, em uma manhã de janeiro, o resultado seria divulgado online. Rodrigo estava no escritório de Clarissa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o mouse. Você quer que eu olhe para você? Clarissa ofereceu. Não, eu preciso ver eu mesmo. Yasmin tinha vindo especialmente para aquele momento.
Ela estava sentada ao lado do pai, segurando a mão dele. Rodrigo digitou seu número de inscrição e clicou em buscar. A página carregou lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade, e então o resultado apareceu na tela. Rodrigo ficou imóvel, os olhos arregalados, boca entreaberta. Pai? Yasmin perguntou, assustada com o silêncio. O que foi? Eu passei, ele disse, a voz num sussurro incrédulo. Passou? Passei. Agora mais alto, mais real. Eu passei. Passou! Yasmin gritou, pulando da cadeira. Meu pai passou. Clarissa sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto sem perceber. Rodrigo a olhou ainda em choque. Em primeiro lugar, ele disse, apontando para a tela. Eu passei em primeiro lugar na classificação geral. Meu Deus! Clarissa cobriu a boca com as mãos. Yasmin abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou da cadeira. Rodrigo a envolveu nos braços, enterrando o rosto no cabelo da menina, o corpo sacudindo com soluços de puro alívio e alegria. Você conseguiu, pai. Yasmin chorava também. Você conseguiu. A gente conseguiu, ele corrigiu. Você e eu, juntos. Clarissa saiu discretamente para dar espaço para aquele momento entre pai e filha. Mas antes que chegasse à porta, Rodrigo a chamou. Clarissa, espera. Ela se virou. A gente não teria conseguido sem você, ele disse, os olhos vermelhos, mas brilhando de felicidade. Obrigado por não desistir de mim. Eu tinha que tentar, ela respondeu. Pelo Rafael e por vocês dois. Venha aqui, ele pediu. Clarissa se aproximou e Rodrigo a puxou para um abraço desajeitado, mas sincero. Yasmin se juntou também e os três ficaram ali, unidos em um momento de triunfo compartilhado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os próximos meses foram uma correria. Rodrigo precisava organizar a matrícula, comprar materiais, se preparar para começar as aulas. Clarissa ofereceu ajuda financeira para a faculdade, mas ele recusou. Eu passei em primeiro lugar, ele explicou. Vou ter bolsa integral por mérito acadêmico. E ainda vou continuar trabalhando na Fundação Meio Período. Vamos ficar bem. Clarissa admirou aquilo. Mesmo depois de tudo, Rodrigo mantinha sua independência, sua dignidade. Mas agora ele sabia quando aceitar ajuda e quando não precisava dela. O primeiro dia de aula de Rodrigo em medicina foi um evento para Yasmin e Clarissa. Elas o levaram até a universidade, Yasmin vestida com seu melhor uniforme, Clarissa tendo tirado a manhã de folga especialmente para aquilo. Vai ficar tudo bem, Clarissa disse quando notou o nervosismo dele. Eu sei. É só que parece surreal. Depois de tanto tempo lutando, eu finalmente estou aqui. Você merece estar aqui, ela lembrou. Nunca esquece disso. Ele acenou e entrou no campus, a mochila nos ombros, o passo decidido. Yasmin e Clarissa o observaram até ele desaparecer dentro do prédio. Ele vai ser o melhor médico do mundo, Yasmin disse com convicção. Tenho certeza que vai, Clarissa concordou. Os anos seguintes foram desafiadores. Rodrigo equilibrava aulas intensivas, trabalho na fundação e tempo com Yasmin. Havia noites em que ele chegava em casa tão exausto que mal conseguia ficar acordado para jantar. Mas ele persistia, como sempre. Yasmin também crescia e mudava. Ela se tornou uma pré-adolescente inteligente e compassiva, claramente moldada pelo exemplo do pai. E sua relação com Clarissa se aprofundou. A empresária se tornou uma espécie de tia para a menina, presente em aniversários, apresentações escolares, momentos importantes. Foi durante o terceiro ano de medicina de Rodrigo que algo inesperado aconteceu. Yasmin, agora com 13 anos, estava ajudando na fundação durante as férias escolares, quando encontrou uma caixa velha no porão. Dentro dela, havia pertences pessoais de Rafael, coisas que Clarissa tinha guardado, mas nunca teve coragem de abrir. Dona Clarissa, Yasmin subiu até o escritório carregando a caixa.
Encontrei isso lá embaixo. Tem o nome de Rafael na tampa. Clarissa sentiu o coração apertar. Eram coisas que ela tinha guardado logo depois do funeral de Rafael, prometendo a si mesma que olharia um dia quando doesse menos. Mas aquele dia nunca tinha chegado. Podemos abrir? Yasmin perguntou gentilmente. Clarissa hesitou. Então assentiu. Talvez fosse hora. Juntas, elas foram abrindo a caixa. Havia fotos de Rafael na faculdade, cadernos de anotações médicas, certificados, cartas, e no fundo um diário. Clarissa pegou o diário com mãos trêmulas. Nunca tinha sabido que Rafael mantinha um. Você quer ficar sozinha? Yasmin ofereceu. Não, Clarissa respondeu. Fica comigo. Ela abriu o diário na primeira página e começou a ler. Era surpreendentemente íntimo. Rafael compartilhando seus medos, sonhos, frustrações. Havia entradas sobre a dificuldade de equilibrar trabalho e estudos, sobre sentir que estava decepcionando a família, sobre o medo de não ser bom o suficiente. Em uma entrada específica, alguns meses antes do acidente, Rafael tinha escrito: Clarissa me ofereceu ajuda de novo hoje. Dinheiro para eu não precisar trabalhar tanto, para poder focar mais nos estudos. Eu recusei, como sempre, mas a verdade é que estou exausto. Não sei quanto tempo mais consigo manter esse ritmo. Às vezes penso em aceitar, mas tenho tanto medo de parecer fraco, de parecer que não consigo sozinho. Papai sempre disse que homem de verdade não pede ajuda, mas será que ele estava certo? Lágrimas escorriam pelo rosto de Clarissa enquanto lia. Ela nunca tinha percebido o quanto Rafael lutava internamente, o quanto o orgulho dele estava conectado a uma necessidade de provar algo para o pai deles, que tinha falecido quando Rafael era adolescente. Continuou lendo, página após página, vendo seu irmão se desintegrar lentamente sob o peso da pressão autoimposta. A última entrada foi escrita na noite antes do acidente. Não estou me sentindo bem hoje. Tontura, visão embaçada. Devia ficar em casa, mas tenho uma prova importante amanhã e não posso faltar no trabalho também. Vou tomar um café forte e seguir em frente. É o que a gente sempre faz, não é? Seguir em frente, não importa o quê. Clarissa fechou o diário, incapaz de continuar. Aquela entrada tinha sido escrita horas antes de Rafael adormecer ao volante e bater o carro. Ele sabia que não estava em condições de dirigir, mas foi mesmo assim porque não podia desistir. Ele era como meu pai, Yasmin disse suavemente, orgulhoso demais para pedir ajuda. Era, Clarissa concordou, e isso custou a vida dele. Mas meu pai está diferente agora, Yasmin continuou, por causa de você. Você salvou ele de ser como o Rafael. As palavras da menina atingiram Clarissa em cheio. Ela nunca tinha pensado dessa forma antes. Sempre sentiu que estava tentando salvar Rafael através de Rodrigo, mas talvez tivesse realmente salvado Rodrigo de ter o mesmo destino trágico. Obrigada, ela disse para Yasmin, por me lembrar disso. Naquela noite, quando Rodrigo veio buscar Yasmin, Clarissa mostrou o diário para ele. Rodrigo leu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Eu era assim, ele disse quando terminou. Exatamente assim. Achando que pedir ajuda era fraqueza. Achando que tinha que provar algo. E agora? Agora eu entendo que a verdadeira força é saber quando você não pode fazer tudo sozinho. Ele respondeu. E sou grato a você por ter me ensinado isso antes que fosse tarde demais. O 5º ano de medicina de Rodrigo foi particularmente difícil. Os estágios hospitalares eram intensos, as horas eram longas, e ele precisou reduzir ainda mais seu tempo na fundação. Yasmin, agora com 15 anos, assumiu mais responsabilidades em casa, cozinhando, limpando, cuidando de si mesma quando o pai não podia estar presente. Foi nessa época que Yasmin começou a demonstrar interesse por medicina também. Ela passava horas lendo os livros velhos de Rodrigo, fazendo perguntas sobre anatomia e fisiologia. Rodrigo estava emocionado e preocupado ao mesmo tempo. Não quero que ela escolha medicina só por minha causa, ele disse para Clarissa. Quero que ela encontre o próprio caminho. Conversa com ela, Clarissa aconselhou. Honestamente. Pergunta por que ela se interessa por medicina. Rodrigo seguiu o conselho.
E descobriu que Yasmin tinha suas próprias razões, profundamente pessoais. Ela queria ser pediatra, ajudar crianças que passavam pelo que ela passou, crescendo sem recursos, mas cheias de potencial. Eu quero ser para outras crianças o que a dona Clarissa foi para a gente, ela explicou. Alguém que acredita nelas quando ninguém mais acredita. Rodrigo ficou sem palavras. Sua filha tinha crescido tão rápido e agora tinha seus próprios sonhos, sua própria missão. Então vamos trabalhar para isso acontecer, ele disse. Juntos. No 6º e último ano de faculdade, Rodrigo escolheu sua especialização. Ele decidiu por medicina de família e comunidade, focando em atendimento de populações vulneráveis. Era uma escolha que surpreendia alguns colegas, que achavam que ele deveria mirar especialidades mais lucrativas. Mas Rodrigo sabia exatamente o que queria. Ele tinha visto de perto o que era não ter acesso a cuidado médico de qualidade. Tinha visto trabalhadores se machucarem e não terem para onde ir. Tinha perdido a mãe por falta de atendimento rápido. Ele queria mudar isso. Clarissa apoiou a decisão completamente e começou a planejar algo especial para a formatura dele. Quando o dia finalmente chegou, 6 longos anos depois daquela primeira conversa no canteiro abandonado, a emoção era palpável. Rodrigo ia se formar como médico, de verdade. Não era mais um sonho distante, era realidade. Yasmin, agora com 17 anos e prestes a prestar vestibular para medicina também, tinha ensaiado um discurso para entregar durante a cerimônia. Ela ia ser a responsável por colocar o jaleco branco em Rodrigo, uma honra normalmente reservada para familiares. A cerimônia foi linda. Rodrigo estava nervoso, ajeitando a gravata emprestada, alisando o cabelo. Clarissa estava na plateia, primeira fila, com lágrimas nos olhos antes mesmo da cerimônia começar. Quando chegou o momento de Rodrigo subir ao palco, Yasmin estava lá esperando. Ela segurava o jaleco branco com as mãos trêmulas, orgulho transbordando de cada poro. Rodrigo se ajoelhou na frente dela e Yasmin colocou o jaleco nele com cuidado reverente. Então ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele que fez Rodrigo começar a chorar ali mesmo, na frente de todos. Mais tarde, quando Clarissa perguntou o que Yasmin tinha dito, Rodrigo revelou. Ela disse, "Mãe estaria orgulhosa de você." Clarissa ficou confusa. A mãe dela? Não, a minha mãe, que partiu quando eu tinha 16 anos. Yasmin nunca conheceu a avó, mas sempre ouviu histórias sobre ela. E ela quis me lembrar que minha mãe teria ficado orgulhosa. Era um lembrete necessário. Rodrigo tinha lutado tanto, sacrificado tanto, tudo começando com a perda da mãe. E agora, ele era o médico que ela precisava ter tido. Era o médico que sua comunidade precisava. No discurso de formatura, Rodrigo foi escolhido para representar a turma. Ele subiu ao palco, o jaleco branco ainda novinho, e começou a falar. 6 anos atrás, eu estava sentado em um canteiro de obras abandonado, comendo um sanduíche seco, estudando anatomia durante meu horário de almoço. Eu era só mais um pedreiro com um sonho impossível. Trabalhava em 3 empregos diferentes, dormia 4 horas por noite e achava que ia morrer antes de conseguir entrar em uma faculdade de medicina. Ele pausou, emoção clara na voz. Mas então algo aconteceu. Uma mulher que eu nunca tinha visto na vida apareceu naquele canteiro e mudou tudo. Ela não me ofereceu caridade. Ela me ofereceu uma chance. E mais importante, ela me ensinou que aceitar ajuda quando você realmente precisa não é fraqueza, é sabedoria. Clarissa estava chorando abertamente agora, assim como metade da plateia. Eu quase perdi minha vida e deixei minha filha sozinha porque era orgulhoso demais para admitir que não podia fazer tudo sozinho. E se não fosse pela insistência de Clarissa Figueiredo, eu não estaria aqui hoje. Estaria em mais um emprego que me matava aos poucos, vendo meu sonho se distanciar cada vez mais. Ele olhou diretamente para Clarissa. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ver potencial onde eu só via impossibilidade. E obrigado por me ensinar que pedir ajuda quando se tem alguém para proteger não é apenas aceitável, é um ato de amor. A plateia explodiu em aplausos.
Rodrigo desceu do palco e foi direto até Clarissa, abraçando-a com força. Nós conseguimos, ele disse. Rafael teria ficado orgulhoso. Ele teria ficado, Clarissa concordou. E eu estou orgulhosa de você. Sem você, nada disso teria acontecido. Não, Rodrigo. Você fez isso. Você lutou. Você se esforçou. Você nunca desistiu. Eu só tirei alguns obstáculos do caminho e salvou minha vida no processo. Yasmin se juntou a eles, formando um pequeno círculo de 3 pessoas que tinham se tornado família ao longo daqueles anos. Agora é minha vez, Yasmin disse com determinação. Vou estudar medicina e ser tão boa quanto você, pai. Você vai ser melhor, Rodrigo respondeu, porque você não vai precisar passar pelo que eu passei. Você vai ter todo o suporte necessário. E vai ter, Clarissa confirmou. Mas só se for isso que você realmente quer, Yasmin. Não faz medicina por nós. Não é por vocês, a menina disse. É por todas as crianças como eu, que crescem sem ter quase nada, mas merecem ter chance de sonhar grande. Eu quero ser a pessoa que ajuda essas crianças a ficarem saudáveis o suficiente para perseguir seus sonhos. Era um propósito nobre, digno da filha de Rodrigo. Depois da formatura, Clarissa tinha uma surpresa preparada. Ela tinha comprado um pequeno imóvel em uma comunidade carente de Campinas e reformado para funcionar como clínica médica, e estava oferecendo para Rodrigo trabalhar lá depois de completar sua residência. É seu se você quiser, ela disse, mostrando o espaço para ele. Um lugar onde você pode atender quem mais precisa. Sem burocracia, sem filas intermináveis, apenas você e seus pacientes. Rodrigo caminhou pelo espaço, tocando as paredes limpas, os equipamentos novos, a sala de espera confortável. Havia até uma pequena área de brinquedos para crianças. É perfeito, ele disse, a voz embargada. Mas eu não posso aceitar isso de graça. Não é de graça. A fundação vai ser proprietária do espaço. Você vai ser funcionário contratado, salário justo, horas razoáveis, suporte administrativo. É um trabalho, Rodrigo, não um presente. Ele pensou por um momento. Então sorriu. Então aceito. E tem mais uma coisa. Clarissa puxou um envelope do bolso. A clínica precisa de um nome. Eu tinha uma ideia, mas queria sua aprovação primeiro. Ela entregou o envelope. Rodrigo abriu e leu o papel dentro. Suas mãos começaram a tremer. Clínica Rafael Figueiredo. Ele leu em voz alta. Em memória de um sonho não realizado. Parece certo, Clarissa disse. Rafael queria ser médico, queria ajudar pessoas. Agora, através de você, ele vai fazer isso, de uma certa forma. É uma honra, Rodrigo disse sinceramente, e uma responsabilidade que vou levar muito a sério. Os meses seguintes foram de preparação. Rodrigo tinha que completar sua residência antes de poder trabalhar na clínica, mas ele já começou a fazer planos. Que tipo de serviços oferecer, como estruturar o atendimento, como garantir que as pessoas mais necessitadas tivessem acesso. Yasmin prestou vestibular e, para surpresa de ninguém, passou com notas excelentes. Ela ia estudar medicina na mesma universidade que o pai. Rodrigo brincou que ela seria uma estudante muito melhor que ele foi, porque não precisaria trabalhar 3 empregos ao mesmo tempo. Clarissa continuou expandindo a fundação, criando novos programas educacionais, apoiando mais famílias. E cada vez que ela ajudava alguém, pensava em Rafael e em Rodrigo, lembrando que às vezes a maior coragem é permitir que outros nos ajudem. 3 anos depois da formatura de Rodrigo, a Clínica Rafael Figueiredo finalmente abriu suas portas. A inauguração foi um grande evento na comunidade. Dezenas de pessoas apareceram, curiosas para conhecer o novo médico que prometia atender todo mundo, rico ou pobre, com a mesma dedicação. Rodrigo estava nervoso, mas feliz. Usava jaleco branco impecável, tinha um estetoscópio pendurado no pescoço e uma plaquinha com seu nome seguido de Doutor na frente. Ainda parecia surreal para ele às vezes, que tinha realmente conseguido. O primeiro paciente foi uma senhora idosa da comunidade. Ela entrou na sala de consulta hesitante, claramente não acostumada com médicos que faziam contato visual e realmente ouviam.
Rodrigo passou 1 hora com ela, fazendo todas as perguntas necessárias, examinando com cuidado, explicando tudo em termos que ela podia entender. Quando ela saiu, estava com lágrimas nos olhos. Fazia 15 anos que um médico não me tratava como gente. Ela disse para Clarissa, que estava na recepção. Esse menino é especial. Eu sei, Clarissa respondeu com um sorriso. O dia continuou assim. Paciente após paciente, Rodrigo atendia cada um com a mesma atenção e cuidado. Não importava se era algo simples como um resfriado ou mais complexo como diabetes, ele dedicava tempo para cada pessoa. No fim do dia, ele estava exausto, mas realizado. Foi um bom dia, ele disse para Clarissa, enquanto fechavam a clínica. Foi um ótimo dia. Você foi incrível. Eu finalmente estou fazendo o que nasci para fazer, ele disse. E é tudo graças a você. Não, Rodrigo. É graças a você. Por nunca desistir. Por ter coragem de aceitar ajuda quando precisou. Por ser um exemplo para sua filha e para todos que conhecem sua história. Yasmin estava esperando por eles do lado de fora. Ela tinha vindo para a inauguração e ajudado durante todo o dia, orientando pacientes, organizando papelada, fazendo o que podia. E Clarissa via nela os mesmos traços de determinação que via em Rodrigo. Quando eu me formar, Yasmin disse, quero trabalhar aqui com você, pai. Podemos transformar este lugar na melhor clínica da região. Já é a melhor clínica da região, Rodrigo brincou. Porque aqui a gente trata as pessoas como elas merecem ser tratadas. Eles caminharam juntos pela rua. 3 pessoas cujas vidas tinham se entrelaçado de forma inesperada, mas profundamente significativa. Clarissa havia salvado Rodrigo e Yasmin. Mas, de certa forma, eles também a tinham salvado, dando propósito renovado à sua vida e honrando a memória de Rafael de uma forma que ela nunca imaginou possível. Naquela noite, Clarissa voltou para casa e pegou o diário de Rafael, abriu em uma página em branco no final e começou a escrever. Querido Rafael, hoje foi a inauguração da clínica que leva seu nome. Foi um dia lindo, cheio de esperança e possibilidades, e eu finalmente entendo que não falhei com você. Você fez suas escolhas baseado no que acreditava ser certo. E embora eu gostaria que tivesse feito escolhas diferentes, respeito a pessoa que você era. Mas através de Rodrigo, eu consegui fazer o que não pude fazer por você. Consegui mostrar a alguém que aceitar ajuda não é fraqueza. Que pedir suporte quando você precisa é uma forma de coragem. E que, às vezes, deixar outras pessoas fazerem parte da sua jornada torna tudo mais significativo. Rodrigo é o médico que você queria ser. A clínica é o sonho que você tinha. E de uma forma estranha e bonita, você está vivendo através dele. Seu legado não acabou quando você partiu. Ele continua todos os dias, em cada paciente que Rodrigo atende, em cada vida que ele toca. Espero que, onde quer que você esteja, possa ver isso, e espero que finalmente tenha paz. Com amor eterno, Clarissa. Ela fechou o diário e o guardou de volta na caixa, mas dessa vez não escondeu a caixa no fundo do armário. Deixou em cima da estante, visível, acessível, porque não havia mais dor em lembrar. Só gratidão pelo tempo que tiveram juntos e esperança no futuro que Rafael tinha ajudado a criar, mesmo que indiretamente. Os anos passaram. A Clínica Rafael Figueiredo se tornou referência na comunidade. Rodrigo expandiu os serviços, contratou outros profissionais, criou programas de saúde preventiva. Yasmin se formou em medicina com as melhores notas da turma e, como prometido, veio trabalhar com o pai. Juntos, pai e filha criaram algo especial. Um lugar onde pessoas eram tratadas com dignidade independente de poderem pagar ou não. Onde médicos realmente ouviam seus pacientes. Onde saúde era vista como um direito, não um privilégio. Clarissa continuou apoiando a clínica através da fundação, mas manteve distância do dia a dia. Rodrigo não precisava mais de sua supervisão constante. Ele tinha crescido, amadurecido, se tornado não apenas um médico excepcional, mas um líder em sua comunidade. Mas eles continuavam próximos. Jantares em família, comemorações em datas especiais, conversas longas sobre vida e legado.
Eram família agora, não por sangue, mas por escolha e circunstância. Em uma tarde de setembro, 10 anos depois daquela primeira conversa no canteiro abandonado, Rodrigo pediu para se encontrar com Clarissa. Eles marcaram no lugar onde tudo começou, aquele canteiro que agora tinha se transformado em um prédio residencial. Lembra daqui? Ele perguntou, olhando para a construção moderna. Como poderia esquecer? Clarissa respondeu. Foi aqui que te vi pela primeira vez estudando com um sanduíche seco na mão. Eu era tão teimoso, ele disse com um sorriso. Quase morri porque não queria aceitar ajuda. Mas você aceitou, e olha onde isso te levou. Eu queria te agradecer, Rodrigo disse, virando-se para olhar para ela. De verdade, por tudo que você fez por mim e por Yasmin, por não desistir mesmo quando eu dificultava as coisas, por ver algo em mim que eu não via em mim mesmo. Eu que agradeço por ter me permitido fazer parte da sua jornada, Clarissa respondeu. Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Me deu propósito, me mostrou que o legado de Rafael não morreu com ele. Rafael teria gostado de você, Rodrigo disse, não de mim dele, do seu irmão. Por quê? Porque você nunca desistiu dele, mesmo depois que ele se foi. Você manteve o amor e a memória vivos e transformou a dor em algo produtivo, algo que ajuda outras pessoas. Isso é raro. Você faria o mesmo por Yasmin. Faria, mas espero nunca ter que fazer. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a ironia de estarem de volta ao lugar onde tudo começou, mas tão diferentes do que eram naquele primeiro dia. Sabe o que eu percebi? Rodrigo finalmente disse. Naquele dia, quando você me viu aqui, eu achei que você era só mais uma pessoa rica se intrometendo na vida de alguém por tédio ou culpa. Mas você nunca foi isso. Você era alguém com dor tentando impedir que outros sentissem a mesma dor. E isso fez toda a diferença. Eu só fiz o que devia ter feito pelo Rafael, Clarissa disse, mas não tive chance. Não, você fez mais que isso. Você aprendeu com seus erros e os transformou em lições. Muitas pessoas carregam culpa a vida toda sem fazer nada produtivo com ela. Você escolheu diferente. Eu aprendi com vocês também, sabia? Yasmin me ensinou sobre resiliência. Você me ensinou sobre determinação. E juntos, vocês me lembraram por que o trabalho que faço importa. Rodrigo sorriu. Somos uma equipe estranha, não somos? A melhor equipe que eu poderia pedir. Alguns meses depois daquela conversa, algo inesperado aconteceu. Um jornalista estava fazendo uma matéria sobre acesso à saúde em comunidades carentes e visitou a clínica Rafael Figueiredo. Ele ficou tão impressionado com o trabalho de Rodrigo que decidiu escrever uma reportagem especial sobre ele. A matéria foi publicada em um domingo e viralizou nas redes sociais. A história de Rodrigo, do pedreiro que se tornou médico, tocou milhões de pessoas. Doações começaram a chegar de todo o país. Pessoas oferecendo apoio, querendo replicar o modelo da clínica em outras comunidades. Rodrigo ficou desconfortável com toda a atenção. Eu não fiz nada de especial, ele insistia. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Rodrigo, Clarissa o corrigiu. Você fez algo extraordinário. Você transformou sofrimento em propósito. E agora sua história está inspirando outros a fazer o mesmo. Dentre as muitas mensagens que chegaram, uma em particular chamou a atenção. Era de um homem de São Paulo que também tinha trabalhado na construtora Mendes anos atrás. Ele tinha testemunhado as irregularidades, mas, diferente de Rodrigo, havia ficado calado com medo de represálias. Ver sua coragem me envergonha e me inspira ao mesmo tempo, a mensagem dizia. Você arriscou tudo para fazer o que era certo, enquanto eu escolhi a segurança do silêncio. Mas suas escolhas salvaram vidas. As minhas só perpetuaram o problema. Obrigado por me lembrar que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Rodrigo leu aquela mensagem várias vezes, emocionado. Ele nunca tinha pensado em suas ações como heróicas. Tinha apenas feito o que sua consciência mandava, mesmo quando custava caro. Sabe o que é engraçado? Ele disse para Clarissa depois. Durante anos achei que denunciar Otávio tinha sido um erro, que tinha destruído minha carreira e minha vida por nada.
Mas agora percebo que aquela escolha definiu quem eu me tornaria. Se eu tivesse ficado calado, mesmo se tivesse virado médico depois, não seria a pessoa que sou hoje. O caráter se forma nas escolhas difíceis. Clarissa concordou. E você sempre escolheu certo mesmo quando doía. A atenção da mídia também trouxe mais pacientes para a clínica. Pessoas vinham de longe só para serem atendidas pelo médico que superou tudo. Rodrigo atendia todos com a mesma paciência, mas começou a sentir o peso da expectativa. Eles me veem como um super-herói, ele confessou para Yasmin uma noite. Mas eu sou só um homem tentando fazer seu trabalho. Pai, você não precisa ser super-herói para ser inspirador, Yasmin respondeu. Você só precisa ser você mesmo, porque você, sendo você mesmo, já é incrível. Aquelas palavras simples da filha ajudaram Rodrigo a encontrar paz com toda a atenção. Ele parou de se preocupar em corresponder a expectativas e voltou a fazer o que sempre fez. Cuidar de pessoas, uma de cada vez, com toda a atenção que cada uma merecia. Durante esse período de visibilidade, Rodrigo foi convidado para dar palestras em universidades, falar sobre sua jornada, inspirar futuros médicos. Ele sempre recusava, preferindo passar o tempo na clínica, mas Clarissa o encorajou a aceitar pelo menos alguns convites. Sua história precisa ser contada, ela disse. Não por ego, mas porque pode ajudar outras pessoas que estão na situação que você estava, que acham que seus sonhos são impossíveis. Então, Rodrigo começou a aceitar alguns convites selecionados e descobriu que gostava de falar para estudantes, especialmente aqueles de origem humilde que se viam na história dele. Em uma palestra particularmente memorável na universidade onde estudou, um jovem do último ano de medicina se aproximou dele depois. Eu quase desisti no 3º ano, o estudante disse. Estava trabalhando 2 empregos para pagar as contas, mal dormia, não conseguia acompanhar as aulas. Mas sua história me fez continuar. Se você conseguiu estudar em 3 obras, quem sou eu para desistir trabalhando só em 2 lugares? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não é competição de sofrimento, ele disse gentilmente. Cada jornada é difícil à sua maneira. Mas me conta, você tem alguém te ajudando? Algum suporte? O estudante balançou a cabeça negativamente. Minha família não pode ajudar, e eu tenho orgulho demais para pedir ajuda aos colegas ou professores. Esse orgulho quase me matou, Rodrigo disse seriamente. Aprendi da forma mais difícil que aceitar ajuda quando você precisa não é vergonha. É sabedoria. Então vou fazer uma coisa por você. Ele pegou um cartão e anotou o telefone de Clarissa atrás. Liga para essa mulher. Conta sua história. Ela tem uma fundação que ajuda estudantes exatamente como você. E antes que você diga que não precisa de caridade, deixa eu te avisar. Ela vai te oferecer trabalho honesto em troca do suporte. Não é esmola, é oportunidade. O estudante pegou o cartão com mãos trêmulas. Obrigado, ele sussurrou. Não me agradece. Só promete que quando você se formar e estiver bem, vai fazer o mesmo por outra pessoa. É assim que a corrente continua. Aquele encontro marcou Rodrigo profundamente. Ele percebeu que sua história tinha poder não só para inspirar, mas para mudar vidas concretamente, e decidiu usar esse poder de forma mais ativa. Junto com Clarissa, ele criou um programa dentro da fundação especificamente para apoiar estudantes de medicina de baixa renda. Ofereciam não só suporte financeiro, mas mentoria, orientação, uma rede de apoio. E exigiam apenas uma coisa em troca, que quando formados, esses médicos passassem pelo menos 2 anos trabalhando em comunidades carentes. O programa foi um sucesso. Em 3 anos já tinham apoiado 50 estudantes, e cada um deles levava consigo não apenas conhecimento médico, mas os valores que Rodrigo defendia: compaixão, humildade, comprometimento com quem mais precisa. Yasmin se tornou uma parte fundamental do programa, ajudando a selecionar candidatos, oferecendo apoio emocional aos bolsistas, compartilhando sua própria experiência de crescer em dificuldade, mas com grandes sonhos. É estranho, ela disse um dia para Clarissa, pensar que há 10 anos
Eu era a criança pobre precisando de ajuda. E agora estou do outro lado, podendo ajudar outras crianças. O ciclo se completa, Clarissa respondeu. E é exatamente assim que deveria ser. Quando Yasmin completou 5 anos de formada, ela decidiu que queria abrir sua própria clínica, seguindo o modelo do pai, mas com um foco diferente: pediatria especializada em crianças de comunidades carentes. Rodrigo ficou emocionado e orgulhoso. Sua filha não estava apenas seguindo seus passos, estava criando seu próprio caminho, seu próprio legado. Você vai ser incrível, ele disse quando ela contou os planos. Aprendi com o melhor, ela respondeu. A clínica Yasmin Tavares foi inaugurada 2 anos depois, em um bairro ainda mais carente que aquele onde ficava a clínica Rafael Figueiredo. E desde o primeiro dia estava lotada de crianças precisando de atendimento. Yasmin trabalhava com a mesma dedicação do pai, às vezes até mais. Ela não apenas tratava doenças, mas se envolvia na vida das famílias, visitava casas, garantia que as crianças tivessem não só remédios, mas alimentação adequada, ambiente seguro, acesso à educação. Você está se esforçando demais, Rodrigo a alertou um dia. Vai acabar se esgotando. Pai, eu sei meus limites, ela respondeu. E diferente de você, eu peço ajuda quando preciso. Você me ensinou isso, lembra? Ele sorriu, reconhecendo suas próprias lições sendo devolvidas para ele. Clarissa observava tudo com admiração crescente. Aquela família que ela tinha conhecido em circunstâncias tão difíceis tinha se transformado em uma força de mudança na comunidade. E tudo porque uma vez, há muitos anos, ela escolheu não ignorar um homem estudando em um canteiro abandonado. Em uma tarde de outubro, 14 anos após aquele primeiro encontro, Clarissa recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Câncer, estágio avançado. Os médicos foram francos. Ela tinha, no máximo, 1 ano de vida. Ela processou a notícia em silêncio, sozinha, antes de contar para alguém. E quando finalmente decidiu compartilhar, foi com Rodrigo e Yasmin que escolheu falar primeiro. Eles ficaram devastados. Tem que ter tratamento, Rodrigo insistiu. Quimioterapia, cirurgia, o que for necessário. Já conversei com especialistas, Clarissa disse calmamente. As chances de sucesso são mínimas e o tratamento seria horrível. Eu prefiro ter qualidade de vida no tempo que me resta. Não fala assim, Yasmin chorou. Você não pode desistir. Não é desistir, querida. É escolher como quero passar meus últimos meses. E eu escolho passar com as pessoas que amo, fazendo o que importa, não em hospitais lutando uma batalha que já está perdida. Rodrigo entendeu, mesmo que não quisesse. Como médico, ele sabia quando um paciente tinha direito de escolher seus próprios termos, e como amigo, ele respeitava a decisão de Clarissa. Então vamos fazer esses meses contarem, ele disse segurando a mão dela. Vamos fazer valer cada segundo. E foi o que fizeram. Clarissa reduziu suas atividades profissionais, delegou responsabilidades e passou a dedicar mais tempo ao que realmente importava. Jantares com Rodrigo e Yasmin se tornaram semanais. Visitas às clínicas eram frequentes. Conversas longas sobre vida, legado, significado. Em um desses jantares, Yasmin fez uma pergunta que estava guardando há anos. Dona Clarissa, você nunca se casou, nunca teve filhos. Você se arrepende? Clarissa pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo. Eu escolhi dedicar minha vida a causas que importavam para mim. E encontrei família de outras formas. Vocês são minha família. Os estudantes que ajudamos são como filhos que nunca tive. Meu legado não está em sangue, está em impacto. Você impactou tantas vidas, Rodrigo disse, começando pela minha. E pela minha, Yasmin acrescentou. Se não fosse você, pai provavelmente não estaria aqui, e eu não seria médica. Nossa história seria completamente diferente. Ou talvez vocês tivessem conseguido de qualquer jeito, Clarissa ponderou. Vocês são fortes, determinados. Eu só acelerei o processo, tirei alguns obstáculos do caminho. Não minimize o que você fez, Rodrigo disse firmemente. Você salvou nossas vidas, literalmente, e isso importa. Conforme os meses passavam, Clarissa ficava mais fraca.
Ela não queria passar os últimos dias em um hospital, então Rodrigo e Yasmin organizaram cuidados paliativos em sua casa. Eles mesmos cuidavam dela, revezando-se em turnos, garantindo que ela estivesse sempre confortável, sempre acompanhada. Em uma das últimas conversas lúcidas que tiveram, Clarissa pediu para ver o diário de Rafael mais uma vez. Rodrigo trouxe a caixa velha e ela folheou as páginas com dedos trêmulos. Eu costumava ler isso e sentir culpa, ela disse. Culpa por não ter salvado Rafael. Mas agora, eu vejo diferente. Rafael tomou suas escolhas. E embora eu gostaria que ele tivesse escolhido diferente, não é minha culpa que ele não o fez. Não é, Rodrigo concordou. Você fez tudo o que podia. E através de você, ele ainda vive. A Clínica Rafael Figueiredo não é apenas um nome. É um legado vivo. É o sonho dele realizado mesmo que ele não esteja aqui para ver. Ele está vendo. Yasmin disse suavemente. De alguma forma, ele está. Clarissa sorriu, os olhos já ficando pesados. Cuidem da fundação, ela pediu. Continuem ajudando pessoas. Não deixem o trabalho parar. Nunca vamos deixar, Rodrigo prometeu. É nossa responsabilidade agora, nossa missão. E meu testamento, Clarissa continuou, a voz ficando mais fraca. Já está tudo organizado. Metade vai para a fundação para garantir que continue funcionando. A outra metade está dividida entre vocês dois. Clarissa, você não precisava, Rodrigo começou. Precisava sim. Vocês são minha família. E quero ter certeza de que estão cuidados. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rodrigo e Yasmin, mas eles não tentaram esconder. Obrigado, Rodrigo disse, por tudo, por cada momento, cada lição, cada oportunidade. Não me agradeçam, Clarissa sussurrou. Agradeçam Rafael, porque foi ele quem me ensinou do jeito mais difícil possível sobre a importância de não desistir das pessoas que amamos. E foi essa lição que me levou até vocês. Ela fechou os olhos por um momento, reunindo forças para continuar. Eu tive uma vida boa, ela disse. Fiz diferença, ajudei pessoas. Construí um legado. Não poderia pedir mais que isso. Você teve uma vida extraordinária, Yasmin corrigiu, e tocou mais vidas do que pode imaginar. Clarissa passou na semana seguinte, em paz, cercada pelas pessoas que amava. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas apareceram para prestar últimas homenagens. Estudantes que ela tinha ajudado, famílias que se beneficiaram da fundação, funcionários, amigos, colegas de trabalho. Rodrigo fez o discurso principal. Ele ficou no púlpito, olhando para a multidão, e começou a falar com voz firme apesar das lágrimas. Clarissa Figueiredo mudou minha vida há 14 anos quando me encontrou estudando em um canteiro abandonado. Eu estava no fundo do poço, trabalhando até me matar, orgulhoso demais para pedir ajuda. E ela não aceitou minha teimosia. Ela insistiu. Insistiu até que eu entendesse que aceitar suporte não é fraqueza. Que às vezes a maior coragem é admitir que não podemos fazer tudo sozinhos. Ele pausou, emoção tornando difícil continuar. Ela sempre disse que me ajudou por causa do irmão dela, Rafael, que ela não conseguiu salvar. Mas a verdade é que ela me ajudou porque tinha um coração imenso e uma compaixão que não conhecia limites. Ela via potencial onde outros viam fracasso. Via esperança onde outros viam impossibilidade. Clarissa não apenas mudou minha vida. Ela mudou a vida da minha filha. E através de nós, mudou a vida de centenas de outras pessoas. Os médicos que formamos através do programa de bolsas, os pacientes que atendemos nas clínicas, as famílias que apoiamos através da fundação. Todos foram tocados pela generosidade dela. Mas o maior presente que ela me deu não foi dinheiro ou oportunidades. Foi a lição de que legado não é sobre o que você acumula, mas sobre o que você compartilha. Não é sobre sucesso pessoal, mas sobre impacto coletivo. E nesse aspecto, Clarissa foi a pessoa mais bem-sucedida que já conheci. A plateia estava em lágrimas. Yasmin subiu ao púlpito para se juntar ao pai. Dona Clarissa não era minha mãe biológica, ela disse, mas foi a mãe que escolhi.
Ela estava presente em cada momento importante da minha vida. Me ensinou que mulheres podem ser fortes e compassivas ao mesmo tempo, que sucesso não precisa vir às custas da humanidade, que a maior riqueza é a diferença que fazemos na vida dos outros. Ela me deu o maior presente que alguém pode dar, a chance de sonhar grande. E não apenas sonhar, mas ter as ferramentas e o suporte necessários para transformar esses sonhos em realidade. E agora é minha responsabilidade e a do meu pai garantir que outras pessoas tenham a mesma chance. Pai e filha se abraçaram no púlpito, unidos na dor, mas também na determinação de honrar o legado de Clarissa. Nas semanas seguintes, houve muito trabalho a fazer. O testamento de Clarissa foi executado conforme ela planejou. Metade de seus bens foram para a fundação, garantindo sua sustentabilidade por décadas. A outra metade foi dividida entre Rodrigo e Yasmin, que ficaram chocados com a quantia, mas prometeram usar cada centavo para expandir o trabalho iniciado por Clarissa. Rodrigo se tornou presidente do conselho da fundação, trazendo sua perspectiva única de alguém que tinha sido beneficiado pelos programas. Yasmin se juntou como diretora de programas de saúde, criando iniciativas inovadoras que combinavam cuidado médico com suporte social. Juntos, eles expandiram dramaticamente o alcance da fundação. Abriram novas clínicas em diferentes comunidades carentes. Criaram mais programas de bolsas, não apenas para medicina, mas para engenharia, educação, áreas onde pessoas talentosas, mas sem recursos, podiam fazer diferença. E em cada clínica, em cada programa, em cada iniciativa, havia uma placa discreta, mas significativa, em memória de Clarissa Figueiredo e Rafael Figueiredo, que acreditaram em sonhos impossíveis. 5 anos depois da partida de Clarissa, Rodrigo estava revisando relatórios da fundação em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, nervoso, mas determinado. Doutor Rodrigo? Ele perguntou. Meu nome é Felipe. Eu queria te conhecer pessoalmente. Claro, senta, Rodrigo ofereceu. O que posso fazer por você? Eu li sobre sua história há alguns anos, sobre como você era pedreiro e virou médico, e sobre como a dona Clarissa te ajudou, e isso mudou minha vida. Como assim? Eu estava na mesma situação que você estava, trabalhando em construção, sonhando em fazer faculdade, mas achando impossível. Mas sua história me deu esperança, me fez tentar, e consegui entrar em engenharia com uma bolsa parcial. Que maravilha! Rodrigo disse genuinamente feliz. Mas não é só isso. Durante a faculdade eu soube da fundação que vocês criaram. Apliquei para suporte adicional e fui aceito. A bolsa cobriu o resto das mensalidades, me deram materiais, até arranjaram um estágio para mim. E agora acabei de me formar. Parabéns! Rodrigo se levantou para apertar a mão dele. Eu vim aqui para agradecer pessoalmente, Felipe disse, e para perguntar se vocês estão contratando, porque eu quero trabalhar aqui. Quero ser parte desse ciclo, ajudar outras pessoas como fui ajudado. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Era exatamente isso que Clarissa teria querido. O ciclo continuando, cada pessoa ajudada, se tornando alguém que ajuda outros. Sim, estamos contratando, ele disse. E você está contratado. Bem-vindo à equipe. Histórias como a de Felipe se tornaram comuns. A cada ano, mais pessoas apareciam querendo trabalhar na fundação, querendo contribuir, querendo fazer parte dessa missão de transformar vidas através de oportunidade e suporte. A Clínica Rafael Figueiredo e a Clínica Yasmin Tavares expandiram também. Elas treinavam médicos residentes com foco em medicina comunitária, desenvolviam programas inovadores de saúde preventiva, criavam parcerias com escolas para garantir que crianças tivessem acesso não só à educação, mas a acompanhamento médico regular. Rodrigo, agora com 46 anos, ocasionalmente pensava naquele dia no canteiro abandonado. Como tudo tinha mudado desde então. Como uma única decisão de Clarissa de não ignorá-lo tinha desencadeado uma cascata de mudanças que tocaram milhares de vidas. Yasmin, aos 29 anos,
Era reconhecida nacionalmente como uma das pediatras mais dedicadas do país. Ela recebia ofertas constantes de hospitais privados luxuosos, prometendo salários imensos, mas sempre recusava, preferindo continuar atendendo crianças que mais precisavam. "Por que você não aceita?" Um colega perguntou uma vez. "Você podia ganhar 10 vezes mais em um hospital particular, porque dinheiro não é tudo." Yasmin respondeu simplesmente. "Meu pai me ensinou isso. E a dona Clarissa também. O que importa é a diferença que você faz, não quanto você acumula." 20 anos após aquele primeiro encontro no canteiro, a fundação organizou uma grande celebração. Eles tinham ajudado mais de 2.000 estudantes a completar faculdade. Tinham aberto 15 clínicas em comunidades carentes. Tinham tratado centenas de milhares de pacientes gratuitamente. Na festa, Rodrigo foi convidado a fazer um discurso. Ele subiu ao palco, agora com cabelos grisalhos nas têmporas, mas com a mesma energia e determinação de sempre. "Quando Clarissa Figueiredo me encontrou há 20 anos, ele começou. Eu era um homem desesperado. Trabalhava até cair de exaustão. Achava que precisava fazer tudo sozinho. Estava matando a mim mesmo, literalmente, e provavelmente deixaria minha filha órfã em pouco tempo. Mas Clarissa não aceitou aquilo. Ela insistiu em me ajudar, mesmo quando eu resistia. E através dessa insistência, ela não apenas salvou minha vida. Ela me ensinou a lição mais importante que já aprendi, que somos mais fortes juntos do que sozinhos. Esta fundação existe porque Clarissa entendeu isso. Ela entendeu que o verdadeiro poder não está em acumular riqueza, mas em compartilhá-la. Não está em conquistar sozinho, mas em elevar outros para que conquistem também. Nestes 20 anos, ajudamos milhares de pessoas, mas não foi apenas a fundação que fez isso. Foi cada pessoa que recebeu ajuda e depois ajudou outros. Foi cada médico que formamos e que agora trata pacientes com compaixão. Foi cada engenheiro que apoiamos e que agora constrói projetos que beneficiam comunidades. Foi cada professor que educamos e que agora inspira novas gerações. O legado de Clarissa não está apenas no que ela construiu. Está no que todos nós continuamos construindo, dia após dia, vida após vida. E enquanto continuarmos este trabalho, ela nunca será esquecida. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Yasmin se juntou ao pai no palco. E juntos, eles descerram uma placa comemorativa dedicada a Clarissa e Rafael. Depois da cerimônia, Rodrigo e Yasmin caminharam juntos até o local onde ficava o antigo canteiro de obras. O prédio residencial ainda estava lá, mas eles tinham comprado o espaço de estacionamento onde Rodrigo costumava sentar. Lá, haviam instalado um pequeno memorial. Não era nada ostentoso, apenas um banco de concreto simples com uma placa. Neste lugar, sonhos impossíveis começaram a se tornar realidade. Eles sentaram no banco, pai e filha, em silêncio confortável. "Você acha que ela sabe?" Yasmin finalmente perguntou. "Dona Clarissa, você acha que ela vê tudo o que fizemos, tudo o que continuamos fazendo?" "Eu quero acreditar que sim", Rodrigo respondeu. "E que Rafael também vê, e que ambos estão orgulhosos." "Eu sei que estão", Yasmin disse com convicção. "Como não estariam? A gente honrou o legado deles. A gente fez o trabalho deles continuar. E vamos continuar fazendo", Rodrigo prometeu, "até o fim." Eles ficaram ali sentados enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. E naquele momento, era fácil imaginar que Clarissa e Rafael estavam ali com eles, invisíveis mas presentes, satisfeitos com tudo que tinha sido construído a partir daquele primeiro ato de compaixão em um canteiro abandonado. A história de Rodrigo, Yasmin e Clarissa se tornou lenda na comunidade. Pais contavam para filhos sobre o pedreiro que virou médico, sobre a empresária que usou sua riqueza para mudar vidas, sobre a menina que cresceu para continuar o legado de ambos. E cada vez que a história era contada, inspirava alguém novo a agir, a ajudar, a fazer diferença. Porque, no final das contas, é isso que legados verdadeiros fazem. Eles não morrem com as pessoas que os criaram. Eles vivem nas ações daqueles que foram tocados, nas vidas que foram mudadas, no bem que continua sendo feito geração após geração.
E enquanto houver pessoas como Rodrigo, dispostas a aceitar ajuda quando precisam e depois ajudar outros, enquanto houver pessoas como Yasmin, determinadas a continuar o trabalho de quem veio antes, enquanto houver pessoas como Clarissa, capazes de transformar dor pessoal em propósito coletivo, enquanto houver essa corrente de compaixão e ação, o mundo será um lugar melhor. Fim da história. Agora conte para nós o que achou dessa história. Você acha que Rodrigo fez a escolha certa ao aceitar a ajuda de Clarissa? Você conhece alguém que passou por algo parecido? Deixe nos comentários sua opinião sincera. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Muito obrigada pela companhia.